Salve, salve, Bismafia! Sejam muito bem-vindos a mais um Biscast Brasil, seu podcast sobre o Buffalo Bills em português. Estamos chegando para mais uma semana, review da semana 12, se não estou enganado, é isso? Posso ter me perdido já Isso no mesmo. calendário, Semana 12. mas é isso aí, semana 12. Derrota do Buffalo Bills para o Houston Texans fora de casa, num jogo complicado. Mas a gente vai discutir um pouco mais disso, sobre essa partida nos próximos minutos. É, hoje eu tô mais uma vez aqui com meu parceiro Eric Henrique. Seja muito bem-vindo, Eric. Tamo junto. Boa noite, Célio. É isso aí, vamos falar de Buffalo Bills aí numa semana de derrota. Bom, muito obrigado aí mais uma vez por estar presente nesse episódio. Apesar dos pesares, é sempre bom falar de futebol americano, falar de Bills. E hoje a gente vai falar, na verdade, de Remo, né? Que o Remo subiu aí para Série A do Brasileirão e o Célio está feliz. Pelo menos isso, Célio. Pelo menos isso. Aqui, ó. Bora aí discutir Pelo menos uma alegria eu tinha que ter nessa semana. uma alegria essa semana pro nosso Para host aí. todos os ouvintes do podcast Clube do Remo está na Série A do Campeonato Brasileiro. Aos haters, um grande abraço. Aos rivais, uma feliz Série C para todos. Um grande abraço a todo mundo. O Clube do Remo está na Série A do ano que vem. Vai todo mundo viajar 1 quilômetro de milhas de luz para Belém todo final de semana. Cara, eu quero um episódio especial de São Paulo e Remo no ano que vem. Porque tem que Preview São Paulo e Remo. prever o São Paulo e Remo. A gente vai abandonar o futebol americano e vamos falar de futebol, até porque essa semana, né, foi complicada pra gente aí, então para não ficar só o clima de tristeza, raiva e É isso desespero. aí. Essa semana é. E não é. Mas Aí eu tá tava bom. pensando, cara, eu tô. Aquela história, né? Passei 2 dias bolado com os Bios. Depois extremamente feliz com o Remo, que eu até esqueci dos Bios. E hoje, no dia da gravação, eu lembrei dele de novo e fiquei triste. Mas, é assim, é assim a vida. E depois da gravação a gente esquece e eu volto a ficar feliz com o Remo. Isso aí. Mas, enfim, é isso. Bora de Bills. O Eric Henrique, essa partida aí dos Bills contra os Texans só não foi idêntica no placar do ano passado, porque a gente perdeu um extra point, né? Mas, cara, no fim das contas foi um jogo tão difícil quanto, né? Cara, muito difícil. Eu senti que esse jogo Mais do provavelmente que foi um pouco esperado. mais difícil, foi um pouco complicado para a equipe e não saiu muito do script, né? O time sofreu barbaramente nessa partida, né? Bom, qual é a tua visão inicial desse jogo aí que aconteceu no último Thursday Night Football? Cara, a visão inicial é que, infelizmente, o nosso. Cara, eu não sei, a gente já falou sobre isso no outro dia, que parece que a nossa comissão técnica está escondendo o jogo. Mas era o jogo para mostrar, né, que tinha cartas na manga e não conseguiu ali no final do jogo, apesar daquele hook and ladder lá que a gente, numa quarta para 20 lá vai bordoada, a gente conseguiu reverter. Nosso OL jogou muito mal, não conseguimos segurar a pressão, é a melhor defesa do torneio, né? A gente já esperava essa pressão toda vinda do Texans, mas, cara, parecia que a gente estava totalmente despreparado para o que o Texans veio defensivamente falando, né? Ah, o jogo em si, a nossa defesa acabou segurando bem o jogo no segundo tempo. Seguramos 3 pontos, a gente só tomou um field goal no segundo tempo inteiro. E no começo do jogo acabamos tomando ali umas jogadas de corrida, mas
o que falhou muito nesse jogo foi o ataque, né? E, cara, 8 sacks, maior quantidade de sacks na história da carreira do Josh Allen. 2 interceptações, fumble do Shakir. Foi um jogo para esquecer ou para aprender, né? Porque a gente já está cansado de ouvir o McDermott falar em entrevista, a gente vai aprender com isso e precisa aprender, porque foi um segundo jogo em que a gente tomou muita pressão, de novo perdemos batalha de turnovers, ficou muito parecido com o que aconteceu contra o Falcons, né, que a gente ficou ali atrás o tempo inteiro e não parecia que não tinha perspectiva de voltar. E o final de jogo, pô, podia ter saído dali com uma vitória, era só um touchdown e a gente acabou não conseguindo, então foi um jogo muito, muito difícil defensivamente, deu para ver que não tinha não tinha jogadas preparadas para aquela defesa. O Josh Allen não conseguia soltar a bola e o jogo corrido não funcionou, foi muito complicado. Até chega a dar raiva de lembrar de como foi passar raiva durante aquele período. Cara, Cara, é isso aí, né? A gente pode até começar falando sobre o que para mim foi a unidade que decretou principalmente a derrota, que a defesa teve alguns problemas, pelo menos. Cara, teve, eu vou pontuar aqui depois. Mas, cara, para mim, muito dessa derrota tá na conta do ataque, né? Porque o ataque não conseguiu fazer nada, né? Não conseguiu realizar nada. Tava triste, desesperado. O jogo até começa parecendo que vai dar bom, né? Porque os Bills conseguem lá recuperar a bola logo depois do primeiro drive dos Texans. Vai para um touchdown e tal, com o Cook, aí parece que vai dar bom, né, e tal. Só que, cara, foi basicamente ali, né? O jogo corrido não tava rolando porque o Cook, tirando essa corrida de 45 jardas que ele teve pro TD, ele sofreu muito. Tá? Ele teve 116 jardas em total. Então, o jogo corrido não funcionava, né? O jogo corrido não funcionava. A linha ofensiva teve um desempenho desesperador nesse jogo, né? Os wide receivers, não os wide receivers só, né? Os recebedores estavam em outra rotação, né? O Allen também não estava nos seus melhores dias. E aquilo que a gente sempre fala, né? Se ele não tiver nos dias especiais, vai ser muito difícil ganhar, né? Então, foi um desse tipo. Um jogo que a defesa dos Texans engoliu o nosso ataque, né? Engoliu completamente. O cara, quando a gente vai olhar o jogo, os Bills só começam a, a soltar a bola rápido, a trazer umas jogadas mais criativas no quarto período, já quando tá no desespero, já que custava fazer esses ajustes antes, né? Sabendo numa defesa tão veloz quanto a do Houston Texans também, né? Porque a bola chegava na mão do Allen e já tinha 200 jogadores do Houston Texans na cola dele, né? Não tem pra nada. Então, cara, bem complicado, né? E é aquela história, né? Porque não havia, como falou, nenhuma perspectiva de resultado. Parecia que nada que o ataque tentasse, nada dava certo. Eu acho que se a gente tivesse ganho esse jogo, seria um dos milagres inexplicáveis dessa temporada. Porque
o fato da gente ter tido a chance de ganhar esse jogo, para mim, já foi um grande milagre. Totalmente. Se o Houston Texans estivesse com um ataque um pouquinho melhor, esse jogo a gente provavelmente não teria tido chance. Né? Porque o ataque não criava. Desses 19 pontos dos Bills, 7 vieram de um retorno do Ray Davis, né? Então. Uhum. Isso conta muito para inflar os números, mas no fim das contas o ataque dos Bills conseguiu um touchdown no início do jogo e 2 field goals só, né? Que complica bastante a situação. Muito complicado jogar uma partida americana assim e é isso, cara. É semana sim, semana não. Um jogo horrível, um jogo bom. A gente enfrenta. Bora ver. Nessa sequência. A gente pega 4 jogos, a gente engata, né? 4 vitórias seguidas e vence o Saints, tal. Aí vai, perde para Patriots de maneira horrível, perde para Falcons de maneira horrível, aí ganha de Panthers, ganha de Chiefs, perde para Dolphins de maneira horrível, ganha de Buccaneers, grande vitória, perde para Texans de maneira horrível. Então, é bem complicado jogar, ganhar assim com essa instabilidade toda, né? É um time muito volátil, não sabe se quer jogar bem, se quer jogar mal, É, depende do dia, sei lá, velho. é aquele o meme que o pessoal Acontece. lançou, né, bastante na bom, no dia seguinte, né, o Allen ganhou do Mahomes, do Porra. Lamar Jackson, perdeu para Davis Mills e Michael Penix e Cara, do Drake May. É complicado, cara. O impressionante. Quando a gente vai para estatística, né, bom, estatística às vezes nem sempre fala exatamente como foi o jogo, mas se você olhar, o o Bills teve 6 punts, né, forçou 6 punts e a gente só teve 3 punts. Só que ao mesmo tempo a gente teve 3 turnovers, né, foram 2 interceptações e um fumble, e nenhum sack. A nossa defesa não conseguiu chegar no Davis Mills. E os caras chegaram 8 vezes no Josh Allen com 11 tackles for loss, enquanto a gente só conseguiu 3 tackles for loss. Apesar de a gente ter forçado 6 punts, né, a nossa linha defensiva ela não conseguiu chegar no quarterback adversário. E aí fica um questionamento aí, né? A melhor defesa do campeonato treina com a OL do Texans, né? Ou seja, a OL dos caras ficou boa teoricamente porque tá treinando com a melhor defesa do campeonato. E a nossa? A nossa defesa não chega no nosso quarterback. Ou seja, a nossa OL, será que ela é tão boa assim? Pelo visto, não, né? A nossa defesa não tá dando um trabalho no treinamento para que a nossa OL tenha crescimento ali. E a hora que vem uma defesa boa, acaba tomando esse desafogo todo, esse desespero todo. Né? Como é que fica? Quem treina com quem? Quem que fortalece quem? Se a nossa OL fortalece a nossa DL ou vice-versa? Fica complicado desse jeito. A nossa DL não conseguiu chegar no Mills e a DL dos caras arrebentou a nossa OL. É complicado. Quem treina aí, quem que tá fortalecendo um ao outro. E só complementando isso, se a gente lembrar do Hard Knocks, né? A gente vai lembrar que no próprio Hard Knocks os caras deixam bem claro na reunião, né? Que não é para chegar forte no Ah, é treinamento no verdade. Allen, né? Então Não rela no, isso no Josh pode Allen. isso pode fazer um certo sentido no fim das contas, né? Mas sinistro, né? Complicado. E aí, pô, já tá difícil, né? A vida dos Bills já tá complicada. Deixa eu ver aqui só para confirmar. O Everybody Eats que deixou de ser Everybody Eats há muito tempo, né? Quando o
Khalil aqui tem 10 recepções, 7 a mais que o primeiro atrás dele, né? O segundo, que é o Ty Johnson, que é running back, fica um pouco mais complicado, né? E quando a gente pensa que o Shaqiri não estava fazendo uma boa partida, e mesmo não fazendo uma boa partida, ele tem 10 recepções, ele tem 10 alvos, na verdade, né? Ele tem 10 alvos e 8 recepções. Isso é um indicativo, né? Porque ele jogando mal ainda estava sendo a opção que o Allen estava mais confiando. Ele é a comissão técnica, né? E aí, quando a gente vê depois dele o Ty Johnson, depois dele o Jackson Howes, né? Gabe Davis, o Palmer teve 4 alvos das recepções só. Mas, cara, é bem complicado assim, né? Então, é isso. Um ataque com dificuldades nos recebedores na linha ofensiva que errou, jogou muito mal, né? A linha ofensiva. A gente vê, eu acho que não teve um ali que se safou. Dion Dawkins fez uma partida tenebrosa por muito tempo. O Spencer Brown estava sendo engolido direto, se machuca e continua em campo, né? Jogando com um braço só. Não é trocado, mesmo machucado, né? Os guards sofrendo muito também, né? O Torrance e o Edward sofrendo ambos. Então, cara, é complicadíssimo. O Allen jogando muito mais ou menos, deu uma daquelas forçadas de bola. Quando a gente pensa, né, que nesse tipo de jogo a gente percebe que tem alguma coisa errada, né? Porque no mesmo tempo em que ele consegue fazer boas jogadas, que, por exemplo, ele consegue fazer aquele passe para teve uns passes para o Gabe Davis, teve um passe para o Ty Johnson, que foram bons passes, né? Na mesma partida a gente vê uns passes muito esquisitos, uns passes meio atrás, essas forçadas de bola dele tem parada errada aí. Eu tava tentando achar uma estatística aqui, mas não encontrei. Então, cara, é bem complicado. Então, e aquela coisa, né? Se a OL não tá jogando bem, vai ser difícil para abrir caminho pro jogo corrido. Consequentemente, o jogo corrido não vai jogar bem, vai travar todo o ataque dos Bills, porque no fim das contas, nos jogos em que o jogo corrido dos Bills não entra, o ataque sofre muito, né? Então, tá, tá bem complicado e sem dúvidas eu coloco isso muito na conta da comissão técnica, né, do Brady, porque logo depois do jogo dos Bills eu vi alguma postagem, eu não lembro se foi no Instagram ou se foi em outro lugar, alguma página dos Bills mostrando como se joga contra o Houston Texas. Aí era uma partida contra o Los Angeles Rams e, cara, era o tempo todo bola rápida do Stafford. A bola era lançada para ele e imediatamente ele se livrava dela, sabe? E não eram passes longos necessariamente, sabe? Eram passes de curta, média distância muitas vezes. Mas, cara, é difícil até pra gente fazer esse tipo de lance, né? Quando a gente tem uma qualidade questionável no nosso corpo de recebedores. Porque quando a gente vai pensar em Houston Texans, em Los Angeles Rams, tava falando que eu não sabia se o Devante Adams já tava nos Rams, né? Nesse jogo, né? Jogo que postaram e tal, mas mesmo se ele não tivesse, tem Pucanacua, tem o Tyrande deles, que eu esqueci o nome, É o tem Coron, Higbee. Acho que é o Higbee, Tyler Higbee. enfim, os caras vão se descobrindo, né?
e Sim, tal, sim. mas com uma peça principal ali, vamos dizer, uma âncora nesse corpo de recebedores, né? No caso, hoje eles têm duas, né? O Puka Duas. Nacua e o Devante Adams. E aí, quando a gente vê a gente não tem uma âncora dessa para conseguir, né, fazer algo diferente. Exato. Então, pô, fica muito complicado para a equipe dos Bills sobreviver assim, ainda mais quando a gente vê, pô, cara, quando a gente sempre fala, né, muito bom o Ty Johnson receber passes, o James Cook receber passes, mas, cara, primeiro que essa não é a função primária deles, né? Uhum. E segundo que se eles estão, principalmente o Ty Johnson, né, sendo mais acionado em detrimento a outros wide receivers, é porque tem coisa errada aí, tem Tem parada errada parada aí. errada aí. Mas que jogo difícil, complicado, né? E aí, quando a gente vê, quando o time finalmente tem a chance de virar, como eu falei, só entenderam o que tinha que fazer no fim do jogo. Que o Allen começou a chutar o braço rápido, começou a vir jogadas criativas, aquela quarta Uhum. 27, pô, jamais imaginaria que vinha aquela jogada. E quando o Allen solta pro Joshua Palmer no meio do campo, eu falo, pelo amor de Deus, não é possível que essa era a melhor jogada que eles tinham. E aí, logo depois, ele entrega pro Shaquille e o Shaquille consegue first down. Cara, na sequência da campanha, são as piores jogadas possíveis, pô. Se a gente voltar um pouco no tempo, os Bills no início do quarto período tem uma quarta para um e pelo amor de Deus, olha a melhor jogada que eles têm. O Allen recua 5 jardas pro James Cook correr, 6 para ele conseguir a primeira jarda. Não é possível que esses caras realmente acham que essas são as melhores opções, né? E, Uhum. enfim, no final do jogo, né, no lance que sacramentou o jogo. Então, cara, é isso. O Beasley deu uma visão, né, de que o Allen estava enxergando acho que era o Palmer que estava no lance e tal. Só que o jogador dos Texans antecipou e conseguiu a interceptação. O Dawson Knox, mesmo que ele tivesse livre, mesmo que o Allen tivesse encontrado ele, no fim das contas não ia adiantar de Uhum. nada, porque a linha ofensiva, se tivesse dado certo, a linha ofensiva ia ter estragado a jogada de qualquer forma, porque fizeram falta, né? Então é, é um jogo bem catastrófico. E a gente só não levou mais pontos, né? Porque na primeira interceptação do Allen, que o cara volta, retorna para TD, né? Que seria uma pick six, a gente dá sorte do carinha do Houston Texas fazer uma falta no Dawson Knox, né? Senão era a TD deles, né? Então, cara, que jogo terrível de todas as unidades. Acho que não tem um jogador nesse ataque que tenha feito uma boa partida nesse último jogo, pelo menos nota 6 talvez, mas cara, muito, muito, muito difícil ganhar assim. Cara, foi muito abaixo, né? Bom, eu falei, deu uma lá no grupo dos colaboradores lá do Fernando Chimude, eu fui lá defender o Josh Allen, que tinha gente xingando o Josh Allen. Cara, podem falar, né? Ele não jogou bem, realmente, não tinha como jogar bem. Eu acho que ninguém jogou bem nesse ataque aquele dia. Mas quando você sofre pressão o tempo inteiro, você não tem recebedores que te ajudam. Até enviaram um vídeo lá do Jeremy Aicho, né, fazendo um paralelo lá. Ele mostrou todas as jogadas em que o Allen foi sacado. Não tem jogador para ele passar a bola. E não deu tempo de ele pensar em olhar para alguém para passar a bola, né? Eu peguei umas estatísticas aqui da temporada.
O Josh Allen é o segundo no ranking que mais segura a bola. O primeiro é o Jalen Hurts. Nos 12 jogos, né, o Jalen Hurts solta a bola em média com 2 segundos, ponto 6, e o Josh Allen com 2,5 segundos. Depois vem Caleb Williams e Drake May em quarto, com 2,4. Pô, Drake May, a gente tá vendo aí o Patriots tá bem, né? Tem gente que tá falando aí que é o calendário, mas os caras estão bem, ele tem lançado bem a bola, tem tido tempo. O que acontece? O Drake May está bem mais móvel do que o Allen está esse ano. Ele está correndo bastante com a bola, então acaba segurando um pouco mais. E faz diferença você não ter um jogador ali aberto para você lançar a bola mais rápido. Pô, a gente não tem esse jogador. Estamos usando, né? Coisa que a gente não usou. Os nossos running backs. O Célio já citou aí, o Ty Johnson recebeu muito passe nesse jogo. E a gente tá sem o Kincaid. A gente não tem o Keon Coleman, que foi bancado, né? Segundo jogo seguido, bancado aí por comportamento. São jogadores que chamam a marcação, mas que também não estavam conseguindo aquela separação. E para quem já jogou Madden aí, ou até mesmo já brincou com a bola de futebol americano, já tentou fazer uns lançamentos. O quarterback, a hora que ele está na sua progressão, que eles chamam, né? Se a jogada que o coordenador ofensivo chama, se ela não tiver aquela linha vermelha, que é a jogada principal que você vai olhar, é a primeira rota que você vai olhar. Se ela não tiver livre, você tem que correr para as próximas. O pessoal falando aí, né? Pô, o Knox estava livre. Não é a primeira leitura, não era a primeira leitura do Dawson Knox. Ou seja, se ele está olhando um pouquinho que seja aqui, ele não vai olhar na paralaxe tão rápido, enxergar o cara aberto. Se não for a jogada desenhada para aquele cara. E quando aquela interceptação acontece, né, na última jogada, o defensor estava em cima dele. Ele lança porque ele tinha que lançar e ele enxergou, acho que era o Palmer que estava na jogada, né? Um pouco aberto, só que o passe não saiu bom e o defensor fez uma boa jogada, mas ele estava pressionado de novo. Então, assim, você tem um combo, né, de recebedor que não separa, chamada ruim e pressão em cima do quarterback. É muito, muito difícil, cara. Você ter que fazer a leitura, enxergar os 4 recebedores, né, que dependendo da jogada são 4, e fazer a progressão neles e voltar para aquele cara que provavelmente estaria aberto depois de 1 segundo e meio ou 2 segundos. É muito, muito difícil. E você ter uma OL que não estava segurando ninguém. A gente viu jogadas ali que parecia que o Dawkins simplesmente soltou o cara. Ele estava ali, pronto, vai lá, vai. Pode, pode pegar meu quarterback, ele tá de boa ali mesmo. E o segundo ponto é que susto a gente tomou, né, nesse jogo. Cara, aquele tackle que o Hunter buscou o Josh Allen e ele caiu em cima da mão, aquilo ali gelou o coração de um jeito. E aí depois eu não sei, cara, se ele realmente jogou com medo de se lesionar. Porque é o que você comentou, Célio. Tinha passes bons e passes muito ruins. A primeira interceptação, né, foi um passe mais baixo. O cara até que estava livre ali no meio da zona, mas a bola respingou no primeiro defensor e caiu no colo do segundo. E ele ficou o tempo inteiro arisco, não se segurava na hora de tomar o sec, ele nem tentava escapar mais, acabou tomando alguns secs aí porque não tinha como se livrar da bola rápido. Foi um jogo muito difícil desse ataque, infelizmente, né, foi feio de ver. Na estatística do jogo, a gente teve os 8 sacks, né, mas foram 6 blitzes da defesa dos Texans. Marca aqui na estatística, ele foi pressionado só uma vez, mas ele foi pressionado muito mais vezes, né? E passes, foram apenas 2 passes para 30 ou mais jardas, que foram os dois do Ty Johnson, que foi um passe longo, e depois aquele do Hookenletter.
Fora isso, a gente não conseguia passar a bola. Então, foi um ataque muito difícil, muito pobre. Parecia que o Brady não estava preparado para a melhor defesa do campeonato, o que é complicado, porque se a gente se classifica para os playoffs, coisa que estamos até correndo risco, a gente vai enfrentar defesas tão boas quanto essa do Texans, se não enfrentar o Texans de novo, né? Porque pelo visto a defesa deles pode levar eles para o playoff esse ano. Foi um jogo para esquecer aí do ataque, né? Aí, cara, enfim, né? É difícil, porque isso vai e combina com a defesa dos Bills, né? O mesmo falou, não pressionou. Tem uns caras que estão jogando muito mal, cara. Que o Teron Johnson tá jogando muito mal na equipe dos Bills. Ele não é nem que tá jogando, ele infelizmente tá no ponto em que tá atrapalhando. Esse é Exato. o negócio. Tem gente que pode jogar mal. Só que tem um cara que vai jogar mal e vai atrapalhar. Infelizmente, é o caso do Teron Johnson, né? Ele tá atrapalhando. E aí, mais lesão, né? O Bernard sai. Se o braço do Bernard não quebrou, é milagre. Tá Ah, tudo esticado e quebrou foi ligamento. aquilo, enfim, o Bernard tá lascado. Eu acho que foi o Binford que em algum momento foi pra tenda azul Uhum. também. O O, o Dawkins foi pra tenda azul, né? Falando do ataque, o Spencer Brown foi pra tenda, o Khalil Shakir foi pra tenda, né? o, Então, cara, como que é o nome? O difícil. Hairston, né? Saiu com O protocolo de Harrison concussão. saiu em algum momento. Cara, é complicado. E Foi difícil. aí a defesa é isso, né? Quando a gente fala que segurou, é até esquisito falar, segurou o Houston Texans a 23 pontos quando o ataque dos caras está com quarterback reserva, né? Mas é isso nesse caso. A defesa segurou o ataque deles a 23 pontos e fez tudo certo, porque infelizmente em momentos chaves o Houston Texans conseguiu se safar facilmente, mas cara, é isso, é partida complicada de meio mundo nessa defesa. Como eu falei, o Teron Johnson acaba sendo o ponto chave ali, porque muitas jogadas Uhum. sobram para ele, né, e tal, e enfim, quando sobram, tem que fazer a parte dele, e não tá conseguindo fazer. Aí Cara, vai entra o Ken Lewis, né? O Ken Lewis também errou em uma jogada, então fica complicado assim. teve uma jogada do Johnson, não sei se foi o Taron Johnson ou até o Bernard antes de se machucar, que ele consegue fazer infiltração, né? Ele entra ali como se fosse um blitz, é uma jogada de corrida. Ele vai na perna do Chubb e ele simplesmente não pega o Chubb. O Chubb não faz nada. Ele erra o cara. Ele pula no cara, ele bate no cara e cai de lado. E eles conseguem uma primeira descida. Tipo, aquilo para mim foi o cúmulo. Assim, eu falei, cara, você não pode perder um tackle desse. Não é possível isso. E Eu tenho quase certeza que foi o Tyron Johnson. Tá? eu acho que é o Taron Johnson, sim. Eu não vou lembrar, mas eu tava assistindo assim, eu falei, cara, você tinha que. Você é pago para isso, sabe? Tipo, eu sei que é difícil. O Chubb é grande, né? O outro running back dos caras lá também, ele é muito bom, pelo visto. Mas não é possível que você perde um tackle desse atrás da linha, cara. Isso muda o jogo, sabe? É uma jogada que muda o jogo. E é inaceitável, na minha opinião, apesar de todas as lesões e tudo que a gente tem sofrido aí na linha ofensiva, você não sacar o Davis Mills. Cara, é o quarterback reserva, é o que você comentou, Célio. A defesa segurou, né, entre aspas, o segundo tempo inteiro. A gente só tomou um field goal. O quarto, não, eles não fizeram nada. Só que quando precisava, que era aquela possibilidade de duplo ponto, né, que chama, pô, a gente ia receber a bola no segundo tempo, a gente foi, pontuou,
era só segurar, não era para tomar aquele touchdown. Se a gente segura, volta e pontua, pronto, resolveu o jogo, a gente já tá tranquilo. Ia mudar toda a estrutura, mas não, você toma 2 big plays gigantes e um touchdown ali no final do segundo tempo que simplesmente desmontou a moral do time. E, de novo, a gente tem falado isso praticamente a temporada inteira. Parece que o Bills não sabe jogar em unidade, né? Ou joga todo mundo mal, ou joga todo mundo bem. Não. É sempre o ataque, se o ataque estiver bem, a defesa tá mal. Se o ataque estiver mal, a defesa tá bem. Nunca tá em sintonia. Só conseguimos, acho que, essa sintonia no final do jogo do Ravens, talvez, que foi o primeiro jogo nosso. Cara, não é possível que um ataque, que a defesa segure, né, consiga, entre aspas, segurar esse ataque do Texans por um quarto inteiro e o ataque não pontuar. E aí, né, na primeira parte do jogo, de novo, sofremos com bola no meio das linhas, né? Pô, todo jogo a gente tá ali uma terceira longa e a defesa tá recuando. Cara, que big play é essa que eles estão com tanto medo de tomar assim? O Poyer, a gente sabe que ele já não tá mais no nível, né, que já foi, mas ele é o cara que mais tacleou no jogo. Como é que pode o cara veterano vindo de saiu, voltou e ele é o cara que mais tacleia no jogo? O a nossa secundária não conseguiu uma jogada explosiva, né, vamos dizer assim, um passe bloqueado que mudasse alguma coisa. O primeiro tempo foi ridiculamente ruim. E depois o ataque do Texans praticamente só controlou, né? Corria com a bola, conseguia ali as jardinhas, a gente forçou 6 punts, mas pô, foi tudo ali entre meio jogo, a defesa dos caras estava dominando. Por que você ia forçar uma coisa no ataque? Por que você vai mudar o momento do jogo, né? Que eles chamam, pô, você tá ali empolgado, sua defesa tá voando, por que o ataque vai forçar? Não vai forçar, não adianta. E foi o que bastou. A defesa dos caras segurou, a nossa só segurou uma parte e não consegui chegar no Davis Mills. Para mim, isso é o que pega, cara. Pô, não é possível que você não consegue sacar o cara. Não é possível que você não tenha um plano de blitz especial ali para pegar o quarterback adversário. Eles não têm os melhores recebedores como diz, da NFL. Eles não tinham nem de perto um quarterback de elite e não tem os melhores running backs. Você tem que pegar o quarterback, você tem que apressar o quarterback. Como que vai ser quando a gente chegar nos playoffs e enfrentar o Mahomes de novo? Com o Andy Reid, espanholo, pronto para tudo que a gente pode oferecer para os caras, sabe? Não vai ter como. Né? Isso foi um teste muito grande aí para nossa linha defensiva e eles precisam melhorar demais nesse jogo, porque não dá para seguir assim, cara. Cara, se pegar Kansas City Chiefs, se pegar Houston Texans, se pegar Denver Broncos, Denver Broncos, imagina aquela defesa, esse cara. nosso ataque vai ser engolido por eles, a nossa defesa vai ter dificuldades para chegar nos caras. Uhum. Né? Se pegar um time com melhor conjunto técnico assim, vai ser complicado. Cara, é mais um jogo que a equipe, e como tu falou, né? A equipe não tá conseguindo fazer grandes jogadas, né? Então, cara, defensivamente, a equipe dos Bills simplesmente não consegue realizar big plays para mudar o jogo nas últimas semanas, sabe? Uhum. E aí, combinando isso ao fato de que a gente vem sofrendo turnovers, complica, né? A gente tem 3 turnovers nesse jogo, não consegue nada do outro lado. Passado a gente consegue uma interceptação com o Colibisha, porque eu até citei, né, que o Colibisha consegue ficar no lugar certo, na hora certa, que o Baker dá um passe errado, mas cara, foi só um, né, por exemplo, dessa vez o Houston Texans conseguiu fazer isso 2 vezes, né, porque querendo ou não, por mais que o passe do Allen fosse mais ou menos,
Os defensores dos Texans se adiantaram a jogada. A nossa defesa e os nossos defensores não fazem isso, né? Não, eles estão lá atrás. Alguma coisa aconteceu que, pô, a nossa defesa era uma defesa que tá sempre atacando muito a bola, né? Sempre visando muito turnover. Isso não tá acontecendo. Contra o Houston Texans, contra o Miami Dolphins, a gente ainda consegue duas interceptações, se não me engano. Sim. Foi uma interceptação, um fumble, sei lá. E o Tua tentou ajudar a gente, né? Mas enfim, a gente não consegue de novo. Então, cara, tá uma defesa meio sofrida, porque, enfim, para conseguir realizar essas grandes big plays, a gente tá tendo que ter a ajuda do adversário, para ele ter boa fé com a gente. E aí, cara, com essa situação dessa defesa que tá sofrida, os Bills foram ao mercado, né? Porque, enfim. Mas nessa altura do campeonato, é difícil a gente conseguir ouro, prata, né? A gente vai encontrar um cobre, um bronze ali em algum lugar. Latão, qualquer coisa do tipo, né? Então, pô, e aí, cara, vem um movimento que nas últimas semanas eu critiquei bastante por não haver, né? Que era uma crítica mais pesada em cima do Beane e do McDermott na gringa, né? Isso é um movimento que tá se criando ainda, não é tão forte, mas já dá para ver muita gente que já tá meio sem paciência com eles, né? Sim. Mas tem muita gente que ainda, pô, inclusive eu vi um comentário lá, uma página e tal, criticando o Pini. Pô, por favor, né? O primeiro comentário do cara lá que é torcedor fala: e você esperava que ele conseguisse o quê? O mercado não tá fácil. Eu fiquei, pô, meu amigo, cara, com todo respeito, sabe? O senhor está de brincadeira. O senhor está de brincadeira. E aí ele vai atrás do Shaq Lawson, ex-jogador dos Bills, foi escolha de primeira rodada dos Bills em 2016. Só que, cara, o Shaq Lawson, ele não joga uma partida de futebol americano desde 2023, pô. Quando ele jogou um jogo na temporada 23, deixa eu só confirmar aqui com aonde ele jogou essa partida. Foi, deixa eu ver, em 2022 ele estava em Buffalo, em 2023 em Buffalo ainda. Tem mais um time aqui que eu não tô vendo. Mas, enfim, ele não joga uma partida desde 2023. É um cara que tá parado há muito tempo. Ele foi importante para Buffalo, mas, cara, no fim das contas, essa contratação ela vem pro practice squad, mas ela nem fala tanto sobre o jogador. Beleza, o Shaq Lawson provavelmente conhece o esquema dos Bills, né? Já jogou com o McDermott, jogou durante muito tempo com ele, mas ela fala muito sobre o gerenciamento da equipe e não sobre o atleta em si. Porque, cara, é complicado quando a gente tem que ir atrás de um cara que tava parado e tal, né? Pra conseguir alguém. Porque, enfim, é muito difícil. A gente fica vendo recorrentemente o front office dos Bills ir atrás de ex-jogadores, né? Pra se tá na necessidade, vai atrás de jogador. Ano passado trouxe o Hyde, que não chegou a jogar. Esse ano traz o Jordan Poyer. Todo ano o Jordan Phillips volta, é contratado de novo.
Cara, eu tô esse fazendo isso agora. Você pesquisando o Jordan começou? Phillips. Não, você começou falando, mas eu tava aqui, ó, fazendo a lista dos jogadores trazidos, ex-jogadores, né? Os amigos da galera Uhum. aí, os parça. Então você falou aí, Jordan Phillips, eu não tava lembrando. Eu tinha citado o Shaquille Lawson, Trey White, que voltou, né? Trey Davis White, Jordan Poyer, Danny Jackson. Quem mais? O Dane Jackson, que voltou. Danny Jackson. O Ah, Fidarian Mattis, eu não sei se ele já foi Bills, mas eu sei que ele, do nada ele chegou e já tá nas cabeças. Tô olhando o já roster tá com a inteiro aqui para galera. ver se eu já. Não, é Tá isso, nas ó. O cabeças. Trubisky, né? Trubisky voltou, mas daí já foi ano Trubisky passado. volta. Mas esse ano foram 6 jogadores, cara, que voltaram. O Shaq Thompson não chegou a ser Bills, né? Cadê? Não, ele foi só Carolina. Ah, mas Não, aí não. também é amigo lá, né? É, Aí, amigo. aí, tem, aí tem esse ponto também, né? Que se você não foi do Bills, você tava em Carolina. De alguma É, maneira pra vir pra cá. Cadê o. hum, Acho que foi isso. Bom, tem. É porque tem também tem muita uns gente, caras cara. que estão sempre no practice squad, né? Que nunca estão Sim. tão fora, né? E aí, cara, tem um maluco que eu acho que eu nunca vi em campo, mas eles estão sempre no practice squad. Esse Decore Couch, Defensive Ah, o Corey Back, Couch é. Balon Spector, Zion Ele Log. Cara, esses caras estão sempre indo e voltando, né? Eles vão fazer treino em outros times, não se dão bem lá, mas, cara, eles têm uma vaga reservada aqui em Buffalo. Sempre que tá precisa, eles garantido. estão entrando aí, cara. Keonta Jenkins, cara, acho que eu nunca vi esse maluco em campo pela equipe principal, mas ele tá sempre no pré-squad dos Bills, volta e meia ativado. É um time que É, cara. gosta de reciclar velhos conhecidos, né? Não tem jeito. Tipo E que aí, né, entrando nesse ponto que você comentou, né? Esse cara que falou, pô, faz alguma coisa, sei lá, dá um all-in, daí ele fala que o mercado não tá difícil. Se a gente for considerar, né, a gente fez aí uma análise, pessoal que acompanhou no começo, a gente fez uma análise aí de todas as renovações do Bills no começo da temporada. Então a gente pagou uma grana pro Benford, pro Rousseau, renovamos com o Shakir, o Allen reestruturado, sim, é, o Bernardo, Bernard. Então, assim, a gente soltou um caminhão de dinheiro para os caras da casa, porque é uma prática dessa organização não, dessa diretoria atual do Bills, de, né, elevar e dar moral aí para os caras que foram draftados pelo próprio time. Eu não julgo isso de forma errada, lógico que não, até porque são jogadores que têm potencial, só que nenhum desses jogadores esse ano, teoricamente, correspondeu ao que a gente esperava, né? Eu, principalmente, pô, eu tinha uma expectativa no Greg Rousseau, que ele jogou muito bem no passado, que esse ano ele ia tomar, pô, ia dar aquele salto. É, o Bernard e o Benford, para mim, eram para ser Pro Bowls esse ano e não estão jogando o que a gente esperava. E aí, obviamente, você não tem cap space, você realmente não vai conseguir fazer loucuras no mercado, né? Você tem que reestruturar muita gente para poder contratar. Obviamente é difícil, mas a gente tem capital de draft, teria muitas outras maneiras de se trabalhar. Só que tem um ponto que é agora que, por isso você comentou, né? Esse movimento da torcida lá de fora, né, do Bills, começando a pegar mais no pé do McDermott e do Brandon Bean, por que está começando só agora, né? E a gente já está falando isso, pelo menos, né? A gente escuta muita gente aqui, os torcedores do Brasil, falando sobre a diretoria e que a gente não tá fazendo um bom trabalho desde os 13 segundos. É muito diferente a visão de jogo, né, de sucesso, a visão de sucesso que acontece dentro da NFL para o que a gente é acostumado do nosso mundo futebolístico até, né, pensando assim, a gente tem 4, dependendo do time, né, agora o Remo vai participar dessa elite,
Mas a gente tem aí 3 campeonatos principais que a gente joga, 3 ou 4 campeonatos principais que a gente joga no ano, com possibilidade de título, dependendo do time. Na NFL, é um torneio, né? É um torneio de tiro curto, se for analisar. E o que é sucesso para um clube? Pô, se você for pegar o que o Bills passou antes desses últimos anos, a gente tem sido vitorioso. É uma, como diz, um histórico de sucesso você ganhar a sua divisão 5 anos seguidas. É um histórico de sucesso você se classificar para os playoffs. Só que a gente chegou no limite, né? A gente, é aquele, como eles falam muito nos programas americanos, né? Get over the hump, né? Passar a lombada. A gente precisa passar esse último passo. E para passar esse último passo, tem que ser ousado, tem que pegar os melhores jogadores, você precisa gastar, né? Você precisa arriscar. E o Brandon Beane e comissão técnica de forma geral, eles são bem conservadores porque a visão de sucesso na NFL é você se classificar para um playoff, é você ganhar uma divisão. E a gente tem feito isso. É muito difícil, né, o dinheiro que entra, né, o patrocínio e tudo mais, para um time que está ganhando, apesar de a gente não ter chegado no Super Bowl. É só isso que importa. Hoje, para a torcida do Bills, é chegar no Super Bowl. Por quê? Porque antes se importava classificar para os playoffs. Depois importava ganhar a divisão. Agora isso já é normal, entre aspas, né? E a gente pode perder a divisão esse ano. Agora é Super Bowl, cara. A gente precisa pensar no Super Bowl e não mais no sucesso, né, normal da NFL, que seria uma classificação para o playoff. E aí que a nossa direção já está pecando. A gente precisava usar mais para poder ter os melhores jogadores e, pô, não desperdiçar o prime time aí do nosso quarterback, que é um quarterback de elite, que é difícil encontrar hoje em dia. Vê muitos times sofrendo, né, com os jogadores. A gente vê isso muito com o quarterback, né, que vai envelhecendo, acaba perdendo e tal o nível, só que, cara, por tudo que ele já fez pela franquia, ele vai continuando. E agora E travou a internet. aí vai nessa, realmente não dá mais, né? Uhum. Mas, é, é, cara, é isso. E aí hoje também anunciaram que contrataram o Brandon Cooks, né, o wide receiver, que não vai ser aquele cara que vai ser o ponto de referência ofensiva, que vai chamar a defesa para si, né, essas coisas. Oh, mas a gente é muito azarado, cara. Como é que pode? O Michael Harman Chegou com chegou e já um pouco de machucou. atraso. Opa. Isso também é um ponto, né? Isso também é um ponto a se observar, né? Mas se no fim das contas o Brandon Cooks provavelmente só foi contratado porque o cara se machucou e porque ele apareceu livre no meio da temporada, né? Tinha o Odell É, Beckham. mas peraí, vamos com calma também. Mas, cara, sei lá, não tenho muitas expectativas pro Brandon Cooks. Em comparativo, né? Tinha muita gente comparando o Amari Cooper, a chegada do Amari Cooper ano passado com a chegada do Brandon Cooks esse ano, mas, cara, eu acho que a chegada do Amari Cooper ano passado era bem melhor que a do Brandon Cooks esse ano. Nossa, sem O comparação. Amari Cooper poderia entregar muito mais do que ele entregou aqui em Buffalo, sabe? Eu ainda acho que ele foi muito mal utilizado por aqui. O Brandon Cooks, ele não E pode lesionou entregar também, né? e lesionou. Então, cara, é isso aí. Hoje trouxeram o Brandon Cooks e o Shaq Lawson para tentar reforçar a equipe, né? Porque o negócio tá fácil não. É... Quer fazer algum comentário sobre o Brandon Cooks aí, ou Eric? Cara, só que quando ele jogava pelo Cowboys, eu achava que ele era mal aproveitado. Mas aí já era também final de carreira, né? Então, e aí foi aquele ano que o Cowboys estava muito bem, ele estava lá no meio.
participava, tinha boas jogadas. Só que são 2 anos, né, cara? Então é muita coisa. Às vezes faria mais sentido você tirar o Amari Cooper da aposentadoria do que trazer um cara que tá 2 anos sem jogar, né? O Amari Cooper até assinou com o Raiders no começo do ano e depois desistiu e aposentou, mas ainda assim. Vamos ver, né? Mas É aí, torcer pra dar certo. quando a gente vê o ataque dos Raiders, a gente começa a compreender o motivo da aposentadoria do Amari Cooper, né? Porque, Exato, pô, faz muito sentido. ele deve ter pensado, pô, eu não vou me emprestar isso aqui não, velho. Deixa eu pegar minha mala e ficar quietinho no meu. Mas, pô, pra terminar, vamos fazer nossos quadros aqui, que, cara, foi difícil essa semana, hein? Pra muitos, realmente, foi meio complicado algumas seleções, né? Nossa. Então, Mas, vamos vamos lá. começar aqui com o tradicional MVB. Tá lá. Cara, eu vou começar falando do MVP porque é o seguinte, MVP, semana passada eu falei que eu teria dado o MVP pro Ray Davis se o Josh Allen não tivesse vencido, né, e tal, carregado. Ah, Aí, cara, às vezes, né, indiretamente, eu não pedi pro Ray Davis ser MVP de novo, né, mas falava bastante dele. E, cara, pra ser sincero, ele, com uma jogada, pra mim, foi melhor que todo mundo dos Bills nessa partida. Defensivo e ofensivamente. Até porque, querendo ou não, o lance dele recoloca os Bills no jogo, apesar que os Bills levam um touchdown logo em sequência, né, pra avacalhar, mas, cara, é mais uma baita partida dele, né? Segunda seguida dele retornando muito bem. Então, meu MVP hoje vai pro Ray Davis, retornador de kickoff. Porque o punch return é o foi Shakir, né? exato. Aí de kickoff. Ele tá nos dois, na verdade, né? Agora, o Curtis Samuel se machucou, né, de novo. É, Aí, como Mecole sempre, Hardman, se como sempre, machuca. né? O cara é de vidro. É o. Só pra dizer pro pessoal, a gente não combinou, tá? Não tinha como não ser o Ray Davis, o MVP, justamente porque a gente tinha acabado de tomar uma pontuação, a defesa dos caras estava arrebentando a gente, e aí ele vai e pontua, ou seja, pô, temos chance de voltar do segundo tempo e pontuar. Então, e aí, adendo, era aniversário dele. Então foi um presentaço de aniversário pro Ray Davis. MVP, ele tá retornando muito bem, ou seja, achou uma posição ali onde ele consegue mostrar um pouco do jogo dele. Ele não tá tendo snaps, né? Então, a nossa comissão tá optando muito pelo James Cook ou pelo Ty Johnson. Então é bom aí que ele tenha bastante meios de jogar, porque ele está se mostrando um bom retornador e Ray Davis com aquele touchdown é o meu jogador da partida. Essas partidas em que os Bills perdem, jogam muito mal, são sempre difíceis da gente fazer nossas escolhas aqui, né? Porque a gente fica com opções bem limitadas. Então, pô, vamos seguir aqui para a melhor jogada ofensiva aqui. Apesar das dificuldades do ataque, tinha uma ou algumas para escolher, tá? De turno do Thomas. Vamos lá, o Eric, qual tua jogada ofensiva dessa semana? Apesar do desfecho não ter sido o que a gente queria, mas eu acho que a nossa jogada vai ser a mesma. É a jogada da quarta para 17, 20, alguma coisa, que é o hook and ladder, né? O passe ali pro Joshua Palmer, ele faz um passe para trás pro Shaqiri, a gente consegue aquela primeira descida, aquilo me deu uma esperança, eu pensei, cara, agora vai. E não foi. Mas a jogada foi bonita e é bom saber que a gente tem
algumas jogadas especiais aí, não é só mandar os caras correrem para frente, seja o que Deus quiser. Então foi o É isso. Hülkenberg ali na quarta. Não tem muito segredo, né? É, é realmente essa jogada ofensiva da partida. Tinha algumas aí, só que praticamente essa foi a melhor. Essa tinha a do. Tinha a corrida do James Cook, Tinha a né? corrida do James Cook, tinha um passe pro Gabe Davis que eu achei bacana. Teve um passe pro Ty Johnson, também não foi tantas opções como os parecer, mas enfim, tinha uma outra. Mas, Exato. enfim. Esse foi difícil. Vamos de tackle do Bruce, a melhor jogada defensiva. Nossa, cara. Cara, isso aqui, ela foi tão difícil que foi a primeira vez na história em que a gente definiu antes que poderia ser uma jogada qualquer, né? Porque, enfim, não tem Exato. jogada de destaque aqui. Então, sendo assim, eu escolhi a minha jogada defensiva, é, um tackle do Matt Milano para perda de jardas e tal, atrás da linha de scrimmage. Acredito que foi no primeiro tempo, mas é isso aí, cara, sem segredo, uma jogada muito simples. Muito assim, boa. Do meu lado foi, apesar do jogo não ter sido muito bom do Taron Johnson, ele fez uma excelente leitura ali no final do jogo, que foi a última campanha do Texans. Era uma terceira para algumas jardas, o Mills fez o passe ali na lateral e ele estava em cima do jogador, conseguiu segurar ele, né, porque era um contra um ali, ele estava num X1, ele fez um bom tackle, a gente pegou o punch de volta e acabamos sem pontuar, mas deu a chance aí para a gente poder ganhar o jogo. E eu só consegui ver isso vendo os melhores momentos pela quarta vez seguida, porque estava difícil realmente escolher. É, foi bem complicado. Vamos de Dom Bibi, que é outro momento difícil, mas enfim. Cara, o meu momento Dom Bibi, que é um momento de emoção, né? É um que como eu falei, né, algumas semanas atrás, não, emoção não significa que é bom. Então, o meu Dom Bibi é um momento que me indignou. Que foi um momento que eu pensei, não é possível, cara, que foi a quarta para um do James Cook. Que, cara, Nossa, não. verdade. Cara, eu fiquei indignado, cara. Eu não conseguia conceber a ideia de que aquela era a melhor jogada da quarta para um que eles tinham. Mas, cara, esse aí é o meu Dom Bibi de hoje. Eu vou fazer um parênteses que eu até queria ter comentado isso antes, acabei esquecendo, é que parece que a nossa comissão, tanto o coordenador ofensivo quanto o defensivo, eles estão caindo muito na pilha de comentários de fora. Porque no começo do ano, né, nos primeiros jogos da temporada, quando tinha uma quarta para um, quarta para dois, o Bills tentava um passe, tentava alguma coisa, e o pessoal falando, como que você não coloca a bola na mão do seu melhor jogador, que é o James Cook? Como que o Josh Allen não tá correndo com a bola? Aí parece que é aquela coisa, toma aí, ó o James Cook correndo com a bola, o que acontece? Só que, não, são casos e casos, né? É a melhor defesa do campeonato, os caras não estavam deixando passar nada e você chama uma corrida no meio da linha, não existe aquela chamada. Eu concordo que você poderia colocar a bola no James Cook para ele correr, só que não daquele jeito, né? Então foi triste e realmente é um Dom Bibi ao contrário o seu, né? Que é a indignação. O meu, teoricamente, foi fácil porque eu defini ele no jogo, que foi justamente o Ray Davis fazendo um touchdown de retorno sendo o aniversário dele. Eu já tinha decidido isso lá e
E aí também já ficou ele sendo o melhor jogador da partida, porque não teve nenhum outro depois disso. Mas eu defini o meu Dombib no dia do jogo, não teve nenhuma outra que mudasse, então segue aí, Ray Davis mereceu esse prêmio hoje, eu fiquei feliz que ele teve esse presente de aniversário. Só finalizando mesmo, né, falando sobre o jogo que vem, que também é um jogo de uma defesa muito dura, né, uma defesa bem carrancuda aí pra gente enfrentar, espero que o Bills tenha aprendido com esse último jogo. E dos próximos jogos, né, a gente vai comentar aí a cada semana que passar, mas são jogos decisivos. A gente tem aí Steelers agora, Patriots daqui a 2 semanas, né, a gente enfrenta o Bengals aí com o provável Joe Burrow voltando. Depois tem o Browns com uma defesa também muito forte, apesar do time não ser muito bom, mas a defesa do Browns é muito forte. A gente pega o Eagles, atual campeão, que tá capengando, mas também tem vamos dizer, um jogo corrido muito bom. Então, assim, e finalizamos com o Jets, esperando que não seja um jogo de vida ou morte. Todos os times que a gente enfrenta a partir de agora têm seus, como dizem, seus rosters, partes que prejudicam muito a gente, né? De um lado, o jogo corrido e do outro lado, uma defesa muito forte. Então, são jogos decisivos aí. Espero que a gente tenha uma boa campanha para pelo menos classificar bem para playoffs aí. É isso, Serião. Obrigado mais uma vez aí pelo convite e vamos lá. Bills e Steelers, go Bills. Mas tamo junto. Para todo mundo que nos ouviu até aqui, muito obrigado. Não se esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, que vai ajudar muito a gente. Valeu demais a todo mundo. Go Bills e até a próxima.